Mas vamos lá, hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir então a sua opinião. A Justiça do Rio suspendeu hoje o decreto que permitia a reabertura das escolas particulares. Segundo a decisão, a Prefeitura está proibida de expedir qualquer outro ato para promover o retorno das escolas. O tema de hoje é: tá na hora dos alunos voltarem às salas de aula em todo o país? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A retomada das aulas presenciais deve ser uma prioridade de todas as administrações públicas da Federação. Deve ser uma prioridade dos governos municipais, estaduais e do governo federal. Assim como as atribuições relativas à saúde pública, também na educação, nós temos uma competência distribuída entre os 3 entes da Federação: União, Estados e Município. É verdade que o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, ele, como a gente acabou de ver, ele interpretou equivocadamente a decisão do STF, que apenas reiterou o que já estava escrito na Constituição da República, que a competência é de todos. Sobre isso, para iluminar essa discussão, vale ler um trecho do voto do ministro Marco Aurélio nessa decisão, sempre muito comentada, aspas. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para ações essenciais exigidas pelo artigo 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que os estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os estados e os municípios. Fecha aspas. Parece que o excelentíssimo presidente e muitos de seus correligionários leram a decisão como uma espécie de férias de suas atribuições. Mas essa leitura é absolutamente errada e, com certeza, pode gerar graves consequências políticas e também jurídicas nos âmbitos nacional e internacional. Com essas considerações, eu volto à pergunta inicial do debate. Já está na hora dos alunos voltarem às aulas em todo o país? E a resposta, naturalmente, é não. E isso porque, em um país de dimensões continentais, não se pode tomar uma medida como um todo. Existem estados, regiões, cidades que enfrentam níveis alarmantes de contaminação, letalidade e ocupação de hospitais, enquanto outras localidades possuem situações mais estáveis. Um olhar focalizado nesse sentido é muito importante, que já como disse de início, reabrir as escolas deve ser uma prioridade. Tem estudos que mostram que o fechamento das escolas nos períodos de guerra trouxeram graves consequências para os alunos, principalmente aqueles nos períodos críticos de aprendizado. O fechamento de escola tem custos sociais, emocionais e materiais, não só para as crianças, como também para os pais, que acabam tendo as suas atividades comprometidas, e isso acaba sendo mais grave nas classes mais baixas e vulneráveis. Por outro lado, a reabertura de escolas, se não for feita com extremo cuidado e cautela, pode ser a causa de surtos e novas ondas de contágio. Em primeiro lugar, embora a Covid-19 não seja tão agressiva em crianças e em adolescentes, ela ainda desenvolve em um pequeno número desse grupo. Além disso, novas doenças relacionadas à infecção pelo coronavírus passam a ser diagnosticadas em crianças. Uma delas é a síndrome inflamatória multissistêmica. Mais importante do que isso, a retomada às aulas é um fator crucial para o aumento do contágio também entre adultos, e se ela não for precedida de inúmeras e diligenciosas cautelas. Cautelas para as quais o Brasil, infelizmente, não está pronto. São diversos os exemplos no mundo de tentativa de reabertura que precisaram ser revertidas por seus efeitos colaterais. Acima de tudo, é necessário que se estabeleçam critérios seguros para a reabertura. E aqui existiria uma ótima oportunidade, uma oportunidade de ouro para a atuação do governo federal.
se ele não entendesse que está eximido da sua competência. Seria, por exemplo, a fixação de critérios mínimos de reabertura, que poderiam ser regulados e reforçados pelos governos estaduais e municipais. Mas, diante do silêncio da União, alguns governos estaduais já desenham planos de abertura. Em comum, todos eles determinam que a abertura deve ser gradual, sem ocupação máxima das salas de aulas, deve haver um distanciamento mínimo entre os alunos, as salas devem ser arejadas e ventiladas, medidas de higiene devem ser reforçadas, principalmente devem ser distribuídos e exigido o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, por exemplo. E também, muito importante, que sejam feitas testagens periódicas entre os alunos para o diagnóstico precoce de infecção. Infelizmente, muitas escolas não têm condições de atender a esses requisitos. Para além de tudo isso, é de suma importância que a abertura só ocorra em regiões que apresentem níveis baixos de contaminação e que não ostentem aumento no número de casos por determinado período. São Paulo, por exemplo, embora tenha fixado a data de 8 de setembro para o início da reabertura das escolas, condicionou a retomada à manutenção da região na zona amarela por pelo menos 28 dias. A regressão para a fase laranja ou vermelha levaria ao fechamento das escolas novamente. São critérios rigorosos que atendem às recomendações internacionais e que devem ser implementados de maneira focalizada, como dito, de acordo com cada uma das regiões. E o governo federal poderia muito bem estar liderando esse processo se não entendesse que continua de férias, mas não está e essa falta vai ser cobrada. Caio, suas primeiras considerações então, por favor. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala comentando o fato que ensejou o debate de hoje, que é a suspensão do decreto do prefeito do Rio de Janeiro, que autorizava a volta às aulas presenciais em escolas particulares do Rio de Janeiro para alunos do 4º ao 9º ano. Essa decisão judicial ela é monocrática, de natureza cautelar, ou seja, ela foi determinada por apenas um desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense e em caráter provisório, até a apreciação da matéria aí pelo colegiado da 3ª Câmara Civil do TJ do Rio. Um detalhe, segunda-feira, agora, uma outra desembargadora havia negado liminar na ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública e, portanto, havia mantido vigente o decreto que autorizava os jovens estudantes de colégios particulares a voltarem às aulas. Esse é o contexto. Bom, o senhor Marcelo Crivella, prefeito carioca, obteve 1.700.000 votos nas eleições de 2016. Isso é equivalente a 59% dos votos válidos. Pelas regras democráticas, ele é o chefe do Poder Executivo Municipal com mandato de 4 anos. Caberia a ele, portanto, tomar decisões de natureza administrativa e de gestão pública. Para isso, ele conta com uma equipe de secretários, de assessores, consultores e de técnicos, todos atuando sob rigorosas balizas legais e sob a lupa fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal, também eleito. Ainda assim, um desembargador solitário em seus delírios de grandeza se vê no direito de reverter um decreto perfeitamente legal, modificando inclusive os efeitos da decisão proferida em sentido diametralmente oposto pela sua colega. É isso, Dane-se a política, dane-se a chancela das urnas, dane-se o devido processo legal na produção normativa. Agora vale o arbítrio do juiz, que deixou de ser a boca da lei, la bouche de la loi, naquela expressão consagrada pelo Barão de Montesquieu, que é o teórico da separação dos poderes. Hoje, aqui no Brasil, tem juiz que se acha o cérebro da lei, a cloaca da lei e a mão da lei. Afinal, é ele quem cria a regra, é ele quem bota a regra e é ele quem impõe a regra. Então, cumpra-se a minha vontade, do meu jeito, de acordo com o meu juízo. São mimados de toga. Bom, retornando aqui ao caso, a principal justificativa do douto magistrado para impedir que milhares de alunos voltem a ter uma educação muito melhor, com uma experiência escolar completa, é a seguinte, aspas, isolamento social, segundo a ciência, é a forma mais eficaz de combate à pandemia, visto que ainda não há vacina para a doença. Bom, essa posição se torna indefensável diante das recentes declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que foi categórico ao afirmar que talvez nunca haja cura nem vacina eficaz para o novo coronavírus. Aspas para o senhor Tedros Adhanom.
Não existe bala de prata no momento e talvez nunca exista. Há preocupação de que talvez não tenhamos uma vacina que funcione ou que a proteção oferecida possa durar apenas alguns meses, nada mais. Então, desembargador, a gente vai fechar as escolas enquanto não houver cura para o coronavírus e para tantas outras doenças que podem ser infinitamente mais letais em crianças e jovens do que a Covid-19? Mas já que o julgador é sensível às ciências, vamos com um pouco de pedagogia e psicologia. Eu vou ler o pequeno trecho de um artigo publicado no site oficial da ONU, né, das Nações Unidas, assinado por membros daí também da alta cúpula, da Unicef, da Unesco e do Banco Mundial. Aspas, quanto mais tempo durar a interrupção da educação escolar, maior será a perda de aprendizado. Assim, quanto mais cedo as escolas puderem reabrir, menores serão os riscos de ocorrerem danos de longo prazo nas jornadas de aprendizagem e no bem-estar de milhões de crianças. Então, OMS, Unicef, Unesco, Banco Mundial. Eu fico me perguntando, quem mais o senhor desembargador respeitaria como fontes para embasar as suas isoladas decisões que impactam tantos jovens inocentes e as suas famílias? Talvez a imprensa internacional? Bom, nesse caso, em meados de maio, quando a Europa atravessava aí uma fase crítica, uma fase turbulenta da pandemia, a CBS americana, por meio da sua correspondência internacional, fez um levantamento em 22 países europeus que já haviam retomado as aulas presenciais. E adivinha a principal conclusão dessa pesquisa de campo? Aspas, a reabertura não trouxe grandes picos de infecções. E por que será essa pressa dos países desenvolvidos lá do velho continente em colocar a garotada na carteira escolar? Porque educação tem que ser considerada como uma atividade essencial. Menos aqui no Brasil, né? Onde prefeituras e estados abrem shoppings, bares e restaurantes antes de abrirem escolas. Então, vocês conseguem perceber a inversão de valores? Mas vamos falar então de epidemiologia, gestão hospitalar, falar de estatística, isso para subsidiar o titular da meritíssima caneta com um pouquinho mais de ciência. Estudo publicado aqui no final de junho na Lancet Child and Adolescent Health confirma que mortes de crianças por Covid-19 são muito, mas muito raras e geralmente vêm acompanhadas de condições pré-existentes já diagnosticadas, portanto, do conhecimento dos pais. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram todo o ciclo da doença em 582 crianças e adolescentes pacientes, né, com idade entre 3 dias e 18 anos. E vamos trazer então para a realidade do Rio de Janeiro, que até pouco tempo estava com o sistema hospitalar à beira do colapso, talvez em função da alegada roubalheira na Secretaria de Saúde do Estado. Segundo a matéria do portal G1, isso em 21 de julho, a taxa de ocupação de leitos de Covid-19, que em maio bateu 97%, dado alarmante, já regrediu para menos de 30%. Parece milagre, né? Mas está sobrando vaga em hospital no Rio. E de acordo com o modelo matemático desenvolvido por pesquisadores da USP e utilizado pelo Grupo Folha para aferir o estágio da pandemia em diferentes localidades pelo Brasil, o Rio de Janeiro é um dos 4 estados brasileiros na situação menos crítica, que é chamada de nível reduzido. Então, poucos casos, indicando taxa de contágio por infectado inferior a 1, aquele RT, e com a pandemia sob controle. E a boa notícia para os cariocas é que essa também é a situação na capital do estado. Então, concluindo meu raciocínio, não apenas a decisão do desembargador é um atropelo jurídico, como ela também não se sustenta no mérito e não está amparada pela verdadeira ciência. Mas se o juiz errou, se ele acertou, isso chega a ser uma questão lateral. A ideia central aqui é mostrar que um desembargador solitário não é a pessoa mais apta para decidir o destino de milhares e milhares de jovens alunos, cujo direito constitucional a uma educação plena está sendo violado por um judiciário autoritário que tranca estudantes saudáveis em casa, ao invés de zelar pelo seu ensino. E, bom, eu falei bastante aí dessa questão particular da cidade do Rio de Janeiro, mas ela é muito ilustrativa para a gente expandir o debate para outras localidades e realidades brasileiras, especialmente visando a proteção dos alunos mais vulneráveis da rede pública de ensino. Vamos então ao debate? Bruno e Caio, por favor. Poxa, Caio, eu achei que a gente ia discordar bastante hoje, mas eu acho que a gente vai acabar concordando. Eu também sou um severo crítico do ativismo judicial. Eu sou um severo crítico das decisões monocráticas em todas as instâncias. Isso realmente é algo bastante complicado. Eu acho que o princípio do colegiado, que seria de que decisões nos tribunais
devem ser julgadas não por um só desembargador ou ministro, ele deveria ser mais respeitado no Brasil. E, infelizmente, por conta dessa militância pelo eficientismo, pelos processos rápidos, pelas punições rápidas, isso acaba sendo deturpado e isso é de baixo a cima. De fato, se concentra muitas vezes, por conta dos regimentos internos e por conta de uma jurisprudência defensiva, um poder muito grande nas mãos de um desembargador. E eu concordo com você. A gente tem um déficit de legitimidade de determinadas decisões que são aplicadas dessa forma. Isso não quer dizer, no entanto, que a decisão pode estar completamente equivocada. No caso, eu acho que o que falta aqui realmente, Caio, é um plano concreto. Eu acho que já tem alguns indícios e você colocou muito bem. Graças a Deus, graças ao isolamento social também, nós conseguimos evitar situações catastróficas que nós vimos na Europa, como a superlotação de hospitais, a superlotação de leitos de UTI e situações em que médicos tinham que escolher quem viveria e quem morreria. Nós conseguimos evitar que isso acontecesse, e isso é muito importante. Ainda assim, há uma situação muito alarmante no Brasil. Nas últimas 24 horas, nós tivemos mais de 1.400 mortes. E por isso nós precisamos de critério para que isso não aumente novamente. Só para a gente não perder o hábito, então, da discordância no debate, doutor, já que na sua fala inicial você abordou aquela polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de competência concorrente no âmbito das medidas emergenciais de saúde pública, né? É importante a gente falar do efeito prático da decisão do STF. É aquela decisão que foi proferida em meados de abril, né? A gente achava que a pandemia já estava bastante avançada, não estava nem no começo. Prevalece a determinação de estados e prefeituras quanto à flexibilização do isolamento social. A prova eloquente disso é que, embora os decretos presidenciais tenham incluído aí alguns segmentos, né, da atividade econômica, tem aqueles emblemáticos, né, academia, barbearia, salões de beleza, como atividades essenciais, os governadores, aliás, se não me engano, a totalidade dos governadores passou por cima disso e desconsiderou esse fato e não incluiu isso como as atividades liberadas na sua respectiva jurisdição. Então, isso vale para os governadores e vale também para os prefeitos. Então, numa situação hipotética, se a presidência da República desejasse que uma volta às aulas coletiva, generalizada, horizontalizada no Brasil inteiro, isso não teria efetividade nenhuma, porque, em última análise, isso caberia aí às decisões dos prefeitos e também dos governadores. Claro, assim como você, e eu sempre defendi isso aqui, que é um total descompromisso com a ciência, que beira a burrice você tratar situações distintas da mesma forma. Em um país continental como o Brasil, ou alguns estados continentais e mesmo cidades da mesma maneira. Então, assim como a flexibilização aqui no estado de São Paulo, ela está sendo feita por faixas, por regiões, da mesma forma teria que ter sido feita a quarentena horizontal. Isso é uma inferência lógica muito elementar. Mas o ponto é que, de fato, doutor, não dá para a gente afastar a responsabilidade de governadores e prefeitos que têm a última palavra quando o assunto é flexibilização de quarentena ou é na imposição do distanciamento social ou, enfim, na retomada das atividades econômicas. Nesse sentido, o governo federal está de mãos atadas, sim. Bom, vamos lá. Primeiro, quarentena vertical, né? Essa coisa que sempre é falada. Isso não tem nenhum estudo científico, foram alguns artigos que saíram no começo da pandemia falando sobre isso. E tem um estudo que você sempre fala aqui, que é bem interessante, de que 1/3 dos nova-iorquinos contraíram coronavírus 2/3 em casa. 2/3? Bom, vamos lá. O que acontece? O que acontece é que uma parte da sociedade estar isolado socialmente não vai adiantar, porque eles podem se contaminar. Essa questão de estarem em casa, ela foi bastante debatida, foi bastante estudada e, na verdade, o que acontecia, né? Houve uma edição do vídeo do prefeito de Nova York falando isso, tirando de contexto, não era mentira o que ele tinha falado,
Mas o que ele tinha dito era que as pessoas estavam realmente em casa, não estavam trabalhando, não eram pessoas que tinham ocupação, né? Mas certamente, ele fala depois, são pessoas que estiveram em contato com pessoas contaminadas, né? Não é aquela questão de que isso espalha pelo ar de qualquer forma, você pode se trancar em casa que você vai ainda contrair. Não é assim que funciona. De modo que você isolar só uma parte da população faz com que as pessoas que não estão isoladas acabem levando isso lá para dentro. Mas voltando um pouco a essa questão da competência, é muito interessante isso que você fala, eu acho que a gente não está realmente discordando. Qual que é a interpretação do governo federal? Como ele não pôde ter a palavra final em relação à pandemia, ele lavou as mãos. Ele falou, não vou fazer nada. Mas, por exemplo, ele poderia fazer esse quadro geral, essa arquitetura legal geral, que serviria como um início para os estados e municípios, como um mínimo, e os estados e municípios poderiam trazer cautelas a mais. Mas ele simplesmente não fez, porque ficou contrariado com uma decisão. Mas ele não pode fazer isso. Não é uma questão de vontade, é uma questão de atribuição constitucional, e isso vai ser cobrado. Eu acho um certo exagero falar que o governo federal não fez nada quando ele é responsável pelo auxílio emergencial, que, segundo estudos aí da Fundação Getúlio Vargas, vai tirar uma quantidade de pessoas da linha da miséria sem precedentes na história brasileira e talvez seja o recorde histórico de bancarização de população vulnerável, né? A gente está falando de dezenas de milhões de pessoas bancarizadas num intervalo de menos de 15 dias. Além disso, tem uma série de esforços na parte de logística. O ministro interino da Saúde, ele é duramente criticado, mas ele é um quadro do oficialato do Exército Brasileiro especializado em logística, ou seja, na distribuição de recursos escassos aí pelo amplo território do Brasil. Agora, a conclusão sobre o estudo de Nova York, ela é elementar. O vírus, obviamente, não é gerado espontaneamente. Então, para que você se contamine, você precisa ter contato com uma pessoa infectada. Agora, a gente sabe, dentro da realidade contemporânea, é virtualmente impossível um isolamento social de 100%. Por isso que a crítica à quarentena horizontal é justamente essa. E eu lembro até do Dr. Anthony Wong, no começo da quarentena, explicando o fenômeno do cruzeiro Diamond Princess lá em Tóquio, mostrando que esse vírus ele é tão infectante, mas tão infectante, doutor, que o máximo que a gente consegue fazer é retardar um pouco o contágio, mas ele é inevitável. E no contexto de que ele é inevitável e que a gente vive num país em desenvolvimento, e até seguindo recomendações e falas do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, ele falou, olha, os efeitos de uma quarentena em regiões em desenvolvimento, em países em desenvolvimento, ele pode ser muito deletério. Como que a gente vai falar em isolamento social num país em que metade das pessoas vive com o pé no esgoto? Em que tantas pessoas, com o fenômeno da favelização, das aglomerações, em bolsões de pobreza, sabe? Chega a ser infantil. E no caso de Nova York, a gente não estava falando de um isolamento social meia bomba, como foi aqui em São Paulo, de 45%, 48%. A gente estava falando de um lockdown absoluto. Então, mesmo num lugar com lockdown, com vários serviços de delivery, uma sociedade altamente avançada em inclusão digital, que pode ter uma série de serviços trazidos para casa, 2/3 das pessoas se contaminaram em casa. Só que, além disso, é 66%. Só que outros 24% se contaminaram em outros ambientes de cunho domiciliar. Então, em casas de repouso, né, em alojamentos. Portanto, a gente não está falando nem de 2/3, é 90%. E por isso que a gente fala, é inefetivo o isolamento social, especialmente numa situação, né, de pauperização da sociedade. Até porque a gente sabe que pobreza também mata. Bom, eu não vou mais falar desse estudo. Eu recomendo que o telespectador procure uma matéria que chama 2/3 dos nova-iorquinos infectados estavam em casa, mas dado não comprova falhas no distanciamento social. Ali tem tudo o necessário para entender essa questão. E eu vou voltar aqui à questão das escolas, né? Eu acho que esse é o tema mais importante aqui hoje. A questão das escolas, ela precisa ser pensada de uma maneira muito criteriosa. Em primeiro lugar, vamos lembrar, de fato, existe baixo contágio em crianças.
existe baixa letalidade em crianças, mas existe. Esse é um primeiro ponto. A gente vai estar correndo um risco bem grande. Em segundo lugar, nós temos várias matérias e vários estudos que mostram que o fechamento das escolas foi muito importante para que diminuísse a curva de contágio. Por outro lado, a reabertura, existiu um caso muito emblemático numa matéria do New York Times, em que um acampamento de verão na Geórgia gerou a contaminação de centenas de pessoas e crianças. Mais de 600 pessoas foram contaminadas naquele dia. A Kathleen Rivers, epidemiologista do Johns Hopkins Bloomberg Escola de Saúde Pública, ela deu uma declaração muito emblemática sobre isso. Ela disse que o fato de tantas crianças nesse acampamento serem infectadas apenas alguns dias depois de terem juntas revela a importância das medidas de mitigação em escolas que promovem a reabertura para o ensino pessoal. Vários outros estudos mostram que depois do fechamento você teve uma diminuição na aceleração do contágio. Eu cito aqui um artigo da Catherine Auger e do Samir Saha, Troy Richardson, os três autores, que mostra que o fechamento das escolas nos Estados Unidos foi determinante para uma queda de 62% dos casos por semana e uma queda de 58% de mortes por semana. É muita coisa. É muito importante que nós tenhamos em mente que a reabertura pode trazer uma bomba mais para frente, porque não é só as crianças que vão estar circulando mais, são os pais que estão indo buscar, são os transportes em que nós temos que ir. Isso é muito simples de visualizar. Quando entra em férias escolares, as cidades, mesmo nas grandes metrópoles como São Paulo, diminuem o trânsito, diminui o tráfego no metrô, e isso pode voltar a acontecer. Bom, aquele artigo que eu citei, assinado aí pela diretoria da Unicef, da Unesco, do Banco Mundial e publicada no site oficial da ONU, além dos trechos que eu já li, fala o seguinte: olha, preocupa-nos o fato de que o fechamento prolongado das escolas exacerbe as desigualdades, aprofunde a crise de aprendizagem e expõe as crianças mais vulneráveis a um risco maior de exploração. Devido a outras crises, nós sabemos que quanto mais tempo as crianças vulneráveis estiverem fora da escola, menor será a probabilidade delas voltarem a frequentá-la. Então aqui, esse é aquele gravíssimo problema da evasão escolar. Mas o artigo continua concluindo uma realidade óbvia. As escolas não são apenas locais de aprendizagem, elas fornecem proteção social, alimentação, saúde e apoio emocional, elementos que são uma garantia de vida para os mais desfavorecidos. E quando a gente pega um levantamento do Programa Alimentar Mundial, a estimativa é que 370 milhões de crianças não estão recebendo refeições devido ao fechamento das escolas. E isso, óbvio, em algumas regiões do Brasil é uma situação gravíssima. Não? Então, percebam que o problema é maior que esse. Então, naquelas localidades, como é o caso do Rio de Janeiro, em que a gente já está num estágio reduzido da pandemia, eu estava pegando os gráficos aqui do estado, eu vou falar do estado do Rio, acho que seria mais legal a gente pegar, inclusive, da cidade, sabe? O gráfico, ele vem numa descendente de óbitos, de novos casos, então o RT ele já está inferior a 1. Há um mês, a gente estava falando no RT Brasil, a taxa de contágio estava em 1,03. Ou seja, em 90 dias, a gente saiu de um RT superior a 2, que causava muita preocupação, para um RT próximo a 1, em algumas localidades menor que 1. Então, nesse contexto, a gente sabe que taxa de contágio entre crianças é menor. A letalidade é raríssima e está associada aí a condições pré-existentes. A gente sabe os efeitos deletérios da falta da educação presencial no ensino dessas crianças. A gente sabe que educação no Brasil não é apenas uma questão de ensino, mas também é uma questão quase de proteção social ao menor vulnerável. A gente não vai tratar a educação como uma atividade essencial e a gente não vai colocar as crianças na escola de novo, ainda mais em colégios particulares, para ficar no caso específico do Rio, que tem um contrato, certo, entre a escola e os pais. Assim, é um verdadeiro absurdo. Vamos para os argumentos finais. Caio, você já emenda, depois da água, obviamente, e depois o Bruno, por favor. Vamos lá. Claro. Bom, seguindo mais ou menos nessa linha, a gente tem uma escolha, enquanto sociedade, de determinar quais são as atividades realmente importantes.
Se são shoppings, se são bares, se são restaurantes, ou se é a formação intelectual e emocional das nossas novas gerações. A gente precisa decidir se a gente vai querer continuar aí contra os números, né, se acovardando e não voltando a ter uma vida normal com os devidos protocolos de distanciamento social. Vamos lembrar que a gente não está falando de crianças muito novas, sabe? São jovens do 4º ao 9º ano, né? Isso dentro de alguns protocolos já estabelecidos. Então, não apenas de distanciamento, mas uso de máscara, aferição de temperatura, esse tipo de coisa. Isso num estado que está com menos de 30% dos leitos ocupados, que a pandemia está numa curva descendente, sob controle. Então, o que a gente vai esperar? Sério, a gente vai deixar essas crianças sem escola até que haja uma vacina, sendo que eles efetivamente não são o grupo de risco? Claro, é facultado aos pais. O pai que não quiser que o filho seja exposto a esse risco, continua tendo aula online, mas isso vai causar sim um prejuízo ao aprendizado dele e vai saber se esse prejuízo pode ser remediado ou não. Então essa tem que ser uma decisão dos pais, mais dos pais e menos do Estado, porque a gente não está numa situação de colapso da saúde pública. A gente tem que voltar a viver e voltar num estado de normalidade, principalmente nessas localidades em que a pandemia está reduzindo e sob controle. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu sou um grande defensor das liberdades individuais. Eu acho que nisso a gente também tem algo em comum. Eu acho que dentro do escopo de liberdade do ser humano, o Estado deve ter a mínima intervenção possível. Mas, já no século XIX e no começo do século XX, um autor alemão, James Goldschmidt, ele dizia que a nossa esfera de individualidade ela está dividida na gente, enquanto o que a gente faz para a gente, e também enquanto membro de uma sociedade. Enquanto membro de uma sociedade, a nossa esfera de individualidade ela é sim mitigada. Eu não posso, por exemplo, querer assumir riscos. Eu não posso, na minha esfera de individualidade, querer, por exemplo, aqui num exemplo caricatural, me contaminar com algum vírus muito contaminante, que não seja coronavírus, qualquer outro, e sair por aí disseminando isso. Isso não cabe à minha esfera de individualidade. Eu tenho um papel como cidadão. Eu não posso dirigir em alta velocidade, porque eu não estou me colocando só em risco, eu estou colocando a sociedade em risco. E por isso, essas medidas não são medidas que devem ser escolhidas privadamente por tal ou qual pessoa. É sim necessário que tenha um guia, que tenha o Estado mostrando quais são as medidas necessárias para a mitigação. E tudo que precisa, Caio, é um plano. Como você muito bem disse, no Rio de Janeiro está melhorando. Então vamos fazer um plano para a reabertura, não simplesmente reabrir, porque isso pode ser fatal. E aqui eu termino hoje com um estudo da Universidade da UCL de Londres, da Escola de Higiene e Medicina, mostrando que a reabertura integral das escolas do Reino Unido em setembro, sem o aumento da testagem e o rastreio de contatos, acompanhado do relaxamento gradual do isolamento social, poderia provocar uma segunda onda da doença com pico previsto para dezembro desse ano. É tudo que a gente não quer. A gente precisa reabrir as escolas, mas com todas essas cautelas. É isso que é o importante. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigado, e obrigada, Caio. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio.